As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Para um planeta de audiência, bom dia! A partir de agora começa o nosso debate, o Debate Melodia, nesta segunda-feira, nesse dia 9 de setembro de 2013. E é muito bom saber que você está com a gente, hein? Muito obrigado aí pelo seu carinho, audiência, preferência. Obrigado pela fidelidade. Você que já estava acompanhando aí o nosso Disque M nesta segunda-feira, o nosso muito obrigado a você, tá bom? A partir de agora, o nosso Debate Melodia, para que você possa participar efetivamente, viu, externando aí a sua opinião, ela é muito importante. Pesquisa do dia. A nossa pesquisa do dia, que é o assunto, é o tema de hoje aqui do nosso debate. A pesquisa perguntando: a falta de tempo para a família tem sido motivo de desagregação nos lares? Esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia. A sua opinião, ela é muito importante aqui na nossa pesquisa, faz o resultado, sobretudo você que tem que conviver exatamente com essa dualidade, não é? Com essa correria do dia a dia, essa falta de tempo, e às vezes não consegue equacionar isso e até sabe da importância que é estar com a família, mas o tempo corrido não dá para ficar e você não sabe o que fazer. Então nós queremos a sua opinião. Ela é muito importante. A falta de tempo para a família tem sido motivo de desagregação nos lares? É o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia. E o tema também do nosso debate, nós estaremos discutindo este assunto com o pastor Manassés Brito, da Assembleia de Deus do Campinho, com o pastor Ailton Sequeira, da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Jardim Paraíso, Nova Iguaçu, com o pastor Gessé Adriano, da Assembleia de Deus de Fonseca, Niterói, e também em Cordovil, no Ministério da Leopoldina, e com o pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, da Igreja Batista Monte Oreb, em Campo Grande. Começando então esse nosso debate orando, o pastor Gessé Adriano vai estar então orando, abrindo esse nosso debate. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, damos-te graças, Senhor, por mais esta oportunidade que Tu nos concede de podermos estar aqui nesta abençoadíssima emissora que é a Rádio Melodia. Senhor, juntamente com Teu servo, pastor Eliel, na mediação desse debate, e os companheiros que estão fazendo parte desta mesa, Senhor, nós queremos Te agradecer e ao mesmo tempo também Te pedir que Tu nos ajude, Senhor, nesse debate para que nós possamos ser usados por Ti e, Senhor, trazermos esclarecimentos de grande proveito para aqueles que estão nos ouvindo, especialmente para as famílias, ó Pai. Senhor, Te rogamos as Tuas bênçãos em favor também de toda a direção desta emissora, irmão Francisco Silva, Senhor, e demais diretores, funcionários, todos que aqui contribuem para que o Teu Evangelho seja anunciado através desta emissora. Senhor, nós Te pedimos tudo isso em nome de Jesus, agora e para sempre. Amém. Debate Melodia. Muito bem, vamos então ao nosso debate de hoje, o tema de hoje aqui do nosso debate. E só para pontuar para os nossos convidados de hoje, você, a grande audiência da nossa Melodia, esse tema surgiu sábado retrasado, eu aqui fazendo o Disque M. Sábado é um Disque M, tem um novo formato, não é? Muito mais participações, e a gente sempre cria aqui as perguntas. Uma pergunta informal que foi feita logo no início do nosso Disque M, no sábado retrasado, e eu fazia aqui, eu perguntava aqui, dizia assim: vem cá, você se diverte com a sua família? Você consegue arrumar tempo assim e se divertir com a família? O que é que você faz e tal? E aí, invariavelmente, não era uma pesquisa, era tão somente a participação, mas nos trouxe uma preocupação muito grande. Todos que participaram, e muitos ouvintes participaram naquele sábado, 95% dizendo que não tem tempo para a família. E isso é ruim para a família. O não estar junto com a família, isso é muito ruim. E, lamentavelmente, eu digo lamentavelmente, porque vinha na segunda-feira, a gente trabalha de segunda a sábado, não sei o quê, sábado à noite tem que fazer, e domingo tem a igreja o dia inteiro. Ou seja, a igreja, de alguma maneira, estava contribuindo na cabeça dos ouvintes para essa falta de tempo. Exatamente isso aqui que eu queria trazer para os nossos debatedores de hoje, esse assunto tão importante
já que vamos estar falando de família. Começa com o meu querido pastor Manassés Lins de Brito. Bom dia, pastor Manassés. Bom dia, pastor Eliel do Carmo. Bom dia, meus colegas debatedores. Quero cumprimentar também os milhares de ouvintes com a gloriosa e bendita paz do Senhor Jesus Cristo. Me permita, pastor Eliel, dar um pulo para trás no tempo, na história, para chegarmos até a nossa realidade de hoje. Nós sabemos, nós temos a Bíblia Sagrada, ela foi escrita há 2000 anos atrás. E nós lemos a Bíblia, nós confrontamos os textos, e muitas vezes nós comparamos a realidade da Bíblia com a nossa realidade de hoje, que é completamente diferente. A Bíblia, o povo, a família na idade da Bíblia, ela é agropastoril. Então, a maioria das pessoas viviam em casa e não tinha para onde sair exatamente, né? Não tinha meios de comunicação. Com o tempo, com o passar do tempo, o iluminismo, a idade moderna, a revolução industrial, que começou a trazer grandes mudanças, trazer emprego para as pessoas fora de casa. Porque a grande maioria tinha o seu quintal ali, criava aquele negócio assim. Então, da Revolução Francesa para cá, o mundo, o Ocidente que nós vivemos, ele começou a ter uma revolução no seu modo de vida. E hoje nós estamos numa época que uns concordam, outros não, chamado de pós-modernidade. E aí, se o iluminismo foi a idade da luz, a pós-modernidade é a idade da velocidade. Porque nós tivemos acesso aos equipamentos eletrônicos, né, que nos fazem realmente muito úteis, são úteis para o nosso dia a dia, porém eles também nos prendem. Né? Então, hoje, a família precisa trabalhar porque a realidade da nossa vida, aluguéis, residência, carro, todos querem ter os bens. E aí trabalha o pai, trabalha a mãe, e o filho, quando chega na idade, também vai trabalhar para compor a renda familiar, e acabam todos saindo. De noite, todos chegam cansados, esgotados, alguns ainda vão para a faculdade, e a hora de chegar é só dormir, né? E tem brincadeiras que as pessoas fazem, que o garoto cresce, e um belo dia, um domingo, por acaso, vê o pai: mamãe, quem é esse camarada? É seu pai, meu filho, é porque ele trabalha assim, trabalha assado, trabalha isso, trabalha... Então, essa é a realidade da nossa vida. Agora, que todos sabem realmente como é. E além dos inconvenientes que esta tecnologia nos trouxe, que é estando perto, nos distanciar. Aqui mesmo, se alguns colegas trazem equipamentos eletrônicos, né? E às vezes nós ficamos os quatro aqui no maior silêncio, porque cada um está no seu aparelho, ou se comunicando, ou falando. Isso acontece também dentro da casa. A casa hoje, a residência, o lar, é o lugar que muitas vezes ele está com todos dentro de casa. Um no quarto na televisão, outro no computador, outro no outro equipamento qualquer, e aquele silêncio, ou ouvindo música também no ouvido, porque você não precisa mais ouvir para que todos ouçam. Os equipamentos também nos distanciaram, apesar de estarmos perto. Isso tem chegado à igreja a tal ponto de a gente ter que coibir o wireless da igreja, porque a rapaziada pega o número do wireless e começa a usar para não gastar o wireless da igreja, e durante pleno culto, né, você chega perto e diz: não, eu estou consultando a Bíblia. Como é que você vai saber se é realmente a Bíblia? Bom, então, mas agora falando de igreja. A igreja, ela começou a existir justamente para agregar as pessoas. A finalidade principal da igreja é reunir e trazer comunhão. Né? Desde desta época antiga que eu já citei, até hoje. A igreja, ainda hoje, é o lugar onde a família se reúne. Então, na minha opinião, a igreja não contribui para desagregar a família. Aliás, é justamente ao contrário. Né? Os colegas pastores que estão aqui e outros que estão nos ouvindo, talvez já tiveram a experiência de ver. Você chega a família, pai, mãe, duas crianças, por exemplo, uma família básica, né? Um adolescente, outro mais ou menos. E aí, em dado momento, a mãe chega para o pastor mais reservado: pastor, dá uns conselhos para meu filho, ele está assim, assim, assado. Às vezes o pai: fala para o meu garoto, está assim, assim, assado. Aí é que você percebe que a igreja tem sido, na maioria das vezes, um lugar onde essa agregação vai ser conseguida, obtida. O pai e a mãe trabalham fora, pouco dialoga com seu filho, e aí ele percebe que tem problemas, né? Mas não consegue falar, até porque o filho vai jogar na cadeira: meu pai, tu trabalha o dia todo, sai daqui 7 horas, chega meia-noite, mas eu preciso... Então, aí o pastor da igreja, o professor da escola dominical, tem contribuído em muito. Então, de forma inversa ao que foi proposto pelos ouvintes que falaram no sábado, eu vejo a igreja como
contribuição positiva para a agregação da família. Isso nessa palavra inicial que eu estou querendo colocar. Muito bem. Pastor Paulo Roberto, muito bom também estar conosco. Bom dia, Pastor Paulo. Bom dia, Eliel. É muito bom estar aqui com você, Eliel, que tem feito desse programa um campeão de audiência. Deus tem te abençoado nessa coordenação sábia. Amém. E também com o meu querido mestre Manassés de Brito e pastora Gessé Adriano, também muito amado. Meus irmãos, nós temos alguns problemas. O problema maior não é a quantidade de tempo, mas a qualidade do tempo que você passa com a família. Às vezes você tem muito tempo com a família. Existem famílias em que os pais passam muito tempo junto com os filhos, mas não tem qualidade do tempo. Por quê? Você entra nessa família, agora uma família pós-moderna, não é? Tá lá, a mãe no Instagram, o filho no joguinho, a filha no Facebook e o pai trocando e-mail. Esse é um problema. Segundo, existe no casal o maior problema até de separação conjugal é chamada falta de comunicação do lar, o que gera a qualidade do tempo em que nós passamos juntos com os nossos familiares. Entendeu? E principalmente o esposo com a esposa, ele tem que ter tempo para consolidar a comunicação com a sua esposa. É chamada a lei do silêncio. Mas isso não é de agora, não. Isso é do tempo de Jesus. Vamos relatar um caso que Jesus dedicava tempo àquela família, mas tinha uma mulher que não dava a mínima para aquele tempo que Jesus dava, porque ela queria cuidar das atividades da casa dela, que era a famosa Marta. Aí Jesus, que gostava de estar na casa de Marta, Maria e de Lázaro, olhou para Marta e disse: Marta, você não escolheu a boa porção, de é que estar comigo, de me ouvir para eu te ensinar. Então você vê que o negócio não é atual, não, que o negócio é longo. Então, hoje em dia, realmente, na família pós-industrial, pós-moderna, o grande problema é esse. Todos trabalham, o nosso tempo é pouco, é uma realidade que ninguém pode fugir, mas nós temos que criar uma qualidade de tempo. Muito bem. Pastor Gessé Adriano, muito bom também tê-lo conosco. Bom dia, pastor Gessé. Bom dia, Eliel. Bom dia aos companheiros de mesa. Bom dia a todos os nossos ouvintes que estão do outro lado. Muito obrigado pela sua audiência. Bem, a pergunta realmente é uma pergunta muito importante, como você já falou aí, isso surgiu aí no seu programa. Eliel, é o seguinte, a família, né? Primeiro, entendemos que família é o quê? É um conjunto de pai e mãe, composto de filhos e pessoas, né? Do mesmo sangue, descendente, linhagem, etc. Isso constitui uma família. Em primeiro lugar, a gente deve entender que a família, né, é uma instituição divina, embora muitos querem jogar isso por terra, mas a família realmente é o alicerce de qualquer sociedade. Então, se a família, sendo uma instituição divina, ela é algo que está no projeto de Deus, é um projeto de Deus a família, e esse projeto deu certo. Então, esse fator tempo, porque o que está envolvendo muito aqui é o fator tempo, né? Se essa falta de tempo da família, né? Que os pais têm, de não ter aquele tempo adequado para os filhos, etc., etc., se realmente há uma certa influência na desagregação da família. É claro que sim. O pastor Manassés aqui já citou os velhos tempos, a gente não pode ficar sempre no famoso saudosismo. As coisas se modernizam. Naquela época, por exemplo, né, o pai saía para trabalhar, para correr atrás do pão de cada dia, e a mulher normalmente sempre foi chamada do lar, porque ela ficava em casa tomando conta dos filhos, criando, e às vezes não era um pouco, não. Lá em casa, por exemplo, teve 10. Foram 10 que nasceram lá em casa. Então, hoje, normalmente, são 2, 3, etc. Hoje,
É claro que com o problema social, econômico, hoje isso não é mais possível. Os pais saem para trabalhar e, às vezes, os filhos ficam entregues a uma babá ou numa creche, ou, às vezes, nem isso. Tem casos aí de crianças terem morrido porque os pais não tinham com quem deixar e deixaram, houve incêndios e outras coisas e os filhos acabaram morrendo. Isso é uma situação que nós estamos enfrentando hoje. Então, a família hoje, realmente, ela sofre com determinadas circunstâncias, porque sabemos que um filho, com poucas exceções, criado com a mãe, né, normalmente é uma coisa, criado numa creche é outra. Então, tem pais que já chegam em casa à tarde, vai pegar os filhos na casa de avós, etc, etc, e a criança vai crescendo sem aquele contato. Agora, aí tem dois lados, sabe, pastor Eliel? Por exemplo, esse problema do tempo, né? O tempo para a família. Infelizmente, há muitos, agora eu vou falar para os crentes, né? Há muitos crentes que eles, às vezes, eles não observam o que a palavra de Deus coloca acerca da família. A igreja, ou seja, Jesus Cristo, ele está em primeiro lugar em nossas vidas. Ele mesmo disse, buscai o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Jesus é insubstituível, não pode haver. Agora, quando se trata de família, a família vem em segundo lugar. Tem gente que está invertindo aí. Esse é que é o problema, quando vai para as crentes. Não, eu trabalhei da semana inteira e hoje eu vou para a igreja. E larga para lá. E vai para a igreja. Isso está errado. Muito errado. Porque a igreja está em terceiro lugar. Se nós não tivermos famílias alicerçadas, instruídas, educadas, seja cristãmente falando ou secularmente falando, nós estaremos perdidos. Agora, eu às vezes observo isso, tem muitas pessoas que largam os filhos. Filho adolescente tem que ter um cuidado tremendo. Não tira um dia para ir a shopping, não tira um dia para ir com a família num lugar, fazer um... É só igreja, igreja, igreja. Daqui a pouco, nem igreja e nem família. Muito bem. Pastor Ailton Sequeira, já com a gente também, nesta manhã de segunda-feira. Que alegria tê-lo aqui. Bom dia, pastor Ailton. Muito bom dia, meu querido pastor Eliel e a todos os ouvintes, aos meus queridos debatedores nessa manhã. Beleza. E aí, o nosso tema, falta de tempo para a família, tem sido motivo de desagregação nos lares, pastor Ailton Sequeira? Sim, com certeza. Com certeza, a questão, eu estava ouvindo aqui os amados, eles foram muito felizes nas suas pontuações, né? A questão da revolução, a transformação do mundo, né? Realmente o mundo ele tem sido transformado, nós temos visto que muitas coisas estão aí nos levando a depender de algumas outras situações. Entretanto, eu acho que o maior problema, pastor Eliel, é a questão das pessoas entenderem o que é família. Porque o que eu acho hoje em dia é que muitas pessoas não sabem o que é família. E a partir desse ponto se torna tudo muito complicado, porque eu não sei qual é a família, se eu não sei qual é o papel do pai, se eu não sei qual é o papel da mulher, se eu não sei qual é o meu papel como um líder, um chefe, com certeza isso vai desagregar e vai fazer com que muitas coisas aconteçam. Por quê? Porque a questão da qualidade está muito ligada à administração. E aí a verdade é que a maioria das pessoas não sabem administrar o seu tempo, não sabem administrar com qualidade. O pastor Paulo falou aqui, eu achei muito interessante, porque também não é quanto tempo, mas é a qualidade de tempo que tem. E é verdade isso. Esses dias eu estava vendo uma chargezinha, o pessoal indo para um teatro. Aí estava todo mundo com iPhone falando, aí olhando a paisagem, indo para um restaurante, está todo mundo com iPhone, dirigindo, apreciando a paisagem, todo mundo com iPhone. Aí o Einstein declara, temo que o dia a tecnologia sobrepujaria a humanidade e nós formaríamos verdadeiros idiotas. E a coisa que acontece justamente é isso, porque a pessoa dentro de casa manda e-mail para conversar com a outra, manda mensagem, ela está dentro de casa e ela quer falar com a mãe, mãe, você está aí? Aí a mãe vai e responde, não, eu estou aqui. Quer dizer, que tipo de relacionamento existe dentro de uma família em que
esses valores eles foram consumidos, e hoje a tecnologia, como foi falado, ela tomou o primeiro lugar dentro dos lares. E se você deixar, você se torna escravo disso. Você se torna escravo, você dorme com o celular do lado, você tem que estar com o iPad aqui, você vai para o banheiro com o telefone, você faz tudo, você se torna refém. Tem uma síndrome disso, chamada nomofobia. O nome Nomofobia. a pessoa que não consegue ficar sem absolutamente nada. Ele passa mal, ele fica trêmulo. É tipo semelhante à síndrome do pânico, a nomofobia. Já está detectado já essa questão. Então, é uma questão extremamente atual. Então, se você for reparar, às vezes as pessoas estão dentro de casa, realmente, elas têm um tempo, mas aí elas têm que transferir a culpa para alguém. E, infelizmente, essa culpa é geralmente transferida para a igreja. Como o pastor Manassés falou, a igreja não é um lugar de desagregamento, é um lugar de agregar, porque a pessoa fica ali. Ela tem tempo, mas o pai está no quarto dele, a mãe está no quarto dela. Cadê aquele tempo de sentar, de conversar? Vamos bater um papo, vamos ver um filme junto, vamos fazer alguma coisa junto? Não existe. Então, eu acredito que existe sim, devido a toda a correria, uma dificuldade de se agregar. Mas se a gente souber administrar bem o nosso tempo e saber entender, valorizar o que é família e os princípios que foram estabelecidos na palavra de Deus, nós vamos conseguir arrumar um tempo com qualidade para estar junto com os nossos. Muito bem. O Alessandro Salles, de Jardim Bangu, dizendo, sem dúvida alguma, a dinâmica estabelecida pelo sistema de busca cega pelo capital é um fator considerável na desagregação dos lares. Porém, quando não só buscamos o financeiro, mas também, principalmente, a Deus, esse problema, em regra, é sempre solucionado. Obrigado, viu, meu querido Alessandro? A Maria do Carmo de Niterói, dizendo, meu pastor disse, o crente que fica o tempo todo na igreja vai ter problema na família, porque o cristão tem que ter tempo para a família. Pergunta se o pastor dela está certo, hein, pastor Manassés? Completamente certo, né? Nós temos no meio pentecostal, que eu faço parte, além da igreja, tem os adoradores do monte também, né? Eu já subi ao monte para orar, e daqui a algum tempo já estou fora de idade de subir monte para orar, mas tem pessoas que acreditam que todos os problemas serão resolvidos no monte. E eu tive, inclusive, um grupo de irmãos de uma congregação nossa aqui da Baixada Fluminense que foram ao monte orar e lá foram assaltados. Perderam os relógios, tênis, tal, voltaram. Eu falei, não exagera. A igreja também é um monte. Monte não é a montanha física, mas o lugar onde se separa para Deus. Só a graça do Senhor. E tem aqueles que, segunda, terça, quarta, quinta, se ele fosse funcionário da igreja e recebesse um salário todos esses dias, aí eu até concordo, né? É assalariado da igreja, tem que estar todo dia na igreja. Mas se não está trocando as bolas, né? Porque a prioridade, como já disse o pastor Gessé, é a família. Eu quero apresentar mais um problema e uma das soluções, que existem várias soluções, a Bíblia apresenta. Um problema que eu tenho constatado, depende também da classe social, é que os adolescentes, crianças e adolescentes, ultrapassaram os seus pais em termos de conhecimento dessa tecnologia que tanto já falamos. Então você tem, por exemplo, lá em casa, né? Quem acerta o telefone da minha esposa, e às vezes o meu, é a minha neta de 10 anos, né? A minha esposa tem lá esse fone mais, smartphone, sei lá, mais moderno aí, tá, tudo bem. Mas, lógico, ela se enrola toda de vez em quando, aí a neta de 10 anos, daqui, vovó, aí vai dar certo, ó, faz assim, faz assado. Então, a criança com 13, 14 anos, em algumas famílias, chega a construção que o pai e a mãe são dois idiotas, porque não sabem nada de computador, não sabem, as informações que eles têm ali são, fala, vovô, ou papai, eu vou colocar você no Instagram. Ele fala, que isso? Não faz isso não, isso pode dar problema na polícia. Porque não sabe o que é o Instagram. Uns termos ingleses que chegaram e caíram aqui no nosso meio, e aí a solução que eu apresento, a solução antiga, antiguíssima, é o chamado culto doméstico. O pai, conhecendo o computador ou não, conhecendo a tecnologia ou não, ele deve fazer um esforço em algum momento do dia ou da noite, de 5 minutos, 10, o tempo que for possível, juntar a família, ou na sala, ou no sofá, ler um texto bíblico, orar, né, e perguntar para cada um como é que está você na escola, assim, fazer uma coisa que parece antiga. Vamos guardar os nossos aparelhos, deixa cada um no seu lugar lá e vem aqui só com a Bíblia ou para a sala, né? Que se for uma família evangélica, todos têm a Bíblia. Vamos ler um texto bem comum e vamos juntos, né, lembrar alguma coisa de Deus e dar as nossas opiniões. Olha, se cada um fizer isso todo dia, maravilha. Uma vez por semana é bom, uma vez a cada dia é regular, mas
esse culto doméstico vai começar a fazer as pessoas se conversarem, porque todos aqui foram unânimes dizer que em casa, mesmo estando em casa, não se falam, né? Então nós temos o problema do tempo. Eu cheguei à conclusão que o dia não tem mais 24 horas. Depois que tinha um banco, o banco já fechou, não existe mais esse banco, tá? Por isso que eu vou falar do banco, né? Que é o banco de 30 horas, né? Tem muita gente acreditando que tem 30 horas, mas o dia só tem 24, né? E essas 24 horas nós usamos. Aí o pessoal, pô, eu não tenho tempo para isso. Aí tem alguém que ainda diz assim, e depois da meia-noite, o que você faz? Eu falei, daqui a pouco vão inventar um aparelho para deixar a gente acordado, né? Já tem aí os energéticos, a pessoa... Chegou um professor, eu estou num seminário, um professor famoso e tal, entrou em sala de aula e pôs uma lata de energético desse tamanho em cima da mesa e tomando. Eu falei, professor, o senhor acha que isso faz bem à saúde e tal? Não, é que eu cheguei ainda agora de Recife e depois dessa aula eu estou viajando para o Rio de Janeiro, né? Então dormir no avião é horrível. Para dar uma aula adequada, eu estou com essa latinha de energético aqui e estou tomando aqui durante a aula. Então, a situação do homem hoje, ele está escravo da tecnologia. Teve aí um filme muito conhecido que vocês assistiram, A Máquina Dominando o Homem, não é isso? Já passou o primeiro, o segundo, tal, mas agora já tá, vamos fazer um novo. Vai chegar a este ponto, né? E nós fomos feitos por Deus para adorar a Ele. Hoje nós estamos adorando a tecnologia. A televisão assim, assado e tal. Estava aqui o Paulo em off me falando aqui, que hoje tem chuveiro que você pode atender no banheiro, tomando banho, no meio da água tal, telefone, né? Celular, aí você, alô, só a graça de Deus, só Jesus na nossa vida. Então, o que acontece? O tempo está acabando, e aquele tempo que nos resta, nós estamos nos dedicando a coisas que nos afastam um do outro e também de Deus, porque a tecnologia chegou na igreja, e o iPhone está na mão da maioria, os jovens, eu não vou dizer os adultos, mas a juventude também está na igreja e é ausente. Pessoal, com a sua cabeça, o seu bom está ali naquele aparelho, então é uma calamidade. Eu estou esperando que Jesus faça aí um novo cataclisma no mundo e acabe com a internet, né? O próximo milagre agora, o que houve aí? Jesus voltou? Não, Jesus acabou com a internet. Aí todo mundo vai ser obrigado a falar um com o outro, vai ter que ligar, como é que vai? Só a graça de Deus. Muito bem. Bom, a palavra do pastor Manassés, se você tiver dificuldade de fazer um culto doméstico na sua casa, vai aí uma sugestão. Todos os dias a Melodia tem o culto Cristo em Casa. Um grande culto para a glória de Deus. Tá aí um grande momento, a sugestão. Daqui às 9h30 da noite, desligue tudo, vá para a sua sala, ligue o rádio, pegue a sua Bíblia, acompanhe o culto da Igreja Cristo em Casa, que, aliás, está em primeiro lugar no Rio de Janeiro, dentre todas as FMs do Rio de Janeiro, naquele horário. E aí é uma grande oportunidade de você poder estar louvando a Deus juntamente com a sua família. Tá bom? A gente vai para o intervalo, mas volta já. É rapidinho, hein? Estamos apresentando Debate Melodia. 11h35 aqui da nossa Melodia, de volta com o nosso debate nesta segunda-feira, recebendo o pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, pastor Jessé Adriano, pastor Ailton Sequeira e o pastor Manassés Brito. E o nosso tema, a falta de tempo para a família tem sido motivo de desagregação nos lares. Esse é o tema aqui da nossa pesquisa do dia, tema em destaque também aqui no nosso debate. A Débora do Espírito Santo dizendo: a minha opinião é que quem quer, acha tempo. Meu marido é advogado, como sabemos, advogado trabalha até em casa, mas é um pai super presente para a família e eu também. O problema é que as pessoas querem luxo e não somente o que comer e beber, como Jesus falou. Obrigado, Débora, pela sua participação aqui com a gente. O Marcos Vinícius, de Rio das Ostras, dizendo: estamos começando uma campanha cujo tema é Família Estruturada, Sociedade Curada, pois acreditamos que quando a família está firme em Cristo, tudo fica bem melhor. Aqui o Pablo Azevedo dizendo: a falta de tempo tem sim criado aí uma desagregação no seio da família, o grande motivo de brigas familiares devido à falta de tempo, devido a alguns trabalhos, algumas pessoas acabam dando mais valor ao trabalho do que à própria família, deixando se perder a essência do amor. A questão também, pastor Paulo Roberto, é que foi criado no meio evangélico uma frase que as pessoas não conseguiram entender bem, e tem gerações aí fora, mas completamente assim, virar avessa à igreja, porque sempre se dizia, isso dizia com muita pompa, que sofra o obreiro e não a obra. E aí sofria a família do obreiro, a esposa do obreiro, o filho do obreiro, e tem gente com esse trauma até hoje, hein, pastor Paulo? É verdade, é uma teologia pastoral herética que diz assim: eu cuido da igreja de Jesus e Jesus cuida da minha família.
quebra a cara, vai cair do cavalo, a sua família vai ser disfuncional, você vai ser um obreiro que vai colher muitos problemas com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus familiares, não é? Agora, o pastor Gessé Adriano disse uma coisa muito importante ali, Eliel. Hoje em dia, por exemplo, a questão da creche. As nossas crianças têm cheiro de creche e não o cheiro da mãe. Porque passam tanto tempo na creche, pelo mundo da pós-modernidade, que nós temos que atentar para essa realidade. E sabemos que nós temos que dedicar. E, Eliel, nós, se formos analisar, as famílias de obreiros que têm mais problemas foi porque a culpa está ali no obreiro que se dedicou excessivamente. Primeiro, o obreiro que ama mais a igreja do que a sua família, ele está em adultério. Porque quem é o marido da igreja é Jesus, não é ele. E Jesus é que cuida da sua igreja, meu irmão que está me ouvindo. Cuida da sua família. Olha o princípio bíblico. Primeiro você tem que cuidar de você, depois da sua esposa, depois dos seus filhos, depois da igreja. Para os obreiros. Cuide. A igreja de Jesus já tem marido, que é ele. Não queira distorcer. Muito bem. A Viviane participando aqui com a gente, dizendo que até pouco tempo eu só falava com a minha filha por mensagens. E eu não dava devida atenção à minha família. Porém, percebi que estávamos nos distanciando e resolvi mudar a nossa rotina. Hoje, todos têm que estar juntos fazendo atividade em família, principalmente no domingo. Tá aqui. Tem uma participação aqui. Tá aqui. O meu querido Joey Mirra, de Volta Redonda, dizendo, creio que a igreja às vezes contribui sim para a desagregação no lar. Não é raro algumas igrejas terem mais atividades seculares do que o culto a Deus. E se o membro não participar destas atividades seculares, normalmente ele é criticado. E é verdade. Isso aqui a gente não pode tapar o sol com a peneira não, viu, pastor Gessé Adriano? Porque a atividade domingo na igreja começa às 7h30 da manhã. E aí começa todo um processo e à tarde a família normalmente não almoça junto domingo, porque um ficou no ensaio, tem ensaio do coral, o outro sai, e aí chega o culto à noite, quer dizer, um chega mais tarde, outro chega daqui a pouco, segunda-feira, tudo de novo. Há que se rever isso também, não, pastor Gessé? Com certeza. A verdade é o seguinte, esse problema dos departamentos da igreja, tem igreja aí que tem departamento, eu não sou contra a organização, o sistema organizacional de uma igreja, eu admiro, até mesmo porque eu sou administrador, entendeu? Então, a administração, ela faz parte da igreja. Agora, departamentalizar a igreja de tal forma que os departamentos da igreja, porque tem pastor aí que hoje está até no sufoco, até para botar a igreja numa campanha de oração, ele tem dificuldade, porque segunda tem ensaio do grupo lá das irmãs, na terça tem o culto de doutrina, na quarta tem ensaio dos adolescentes, na quinta tem culto público, e sexta, e no final é uma confusão tremenda. Então, é preciso que também aqueles que administram a igreja, eles também tenham consciência que as pessoas também tem que estar junto da família. Eu concordo aí com o nosso ouvinte que nessa parte, às vezes também desagrega, porque às vezes a pessoa não aparece e o pastor critica, né? Agora, também tem o outro lado dos cultos convencionais da igreja, que as pessoas também às vezes não aparecem, porque aquele culto é um culto sistemático, é um culto que já faz parte do calendário da igreja. Agora, fora isso, a igreja com muita organização, etc., acaba também atingindo as famílias. Mas eu quero aqui também, para deixar bem claro aqui, esse problema do tempo, né? Porque o tempo, né, ele é essencial aqui nessa pergunta. O nosso dia ele tem 24 horas. O pastor Manassés disse que para alguns não tem mais. É verdade, é 30. A verdade é que se nós dividirmos isso por 3, nós vamos ter 8 horas para nós trabalharmos, 8 horas para nós dormirmos, 8 horas para nós administrarmos e fazermos os nossos, resolver os nossos problemas, etc. Agora, a verdade é que falta mordomia, né? Quando se fala em mordomia, muita gente pensa que mordomia é só a mordomia financeira, né? Não, o tempo também tem uma mordomia, precisa ser administrado. Tem gente que podia dormir 8 horas, acaba dormindo 10. Outros, né, acabam trabalhando, ao invés de trabalhar 8 horas, trabalham mais do que a própria lei
nos manda trabalhar. E isto cria um problema que vai ficar faltando tempo para a nossa família. E a família, ela tem que ser assistida. Nós não podemos descuidar. Quando se trata de obreiro, o próprio Paulo, apóstolo, diz que quem não governa bem a sua casa, e ele pergunta, vai governar bem a igreja? E essa história de dizer, não, porque a minha família representa 50% do meu ministério. É mentira, pastor Eliel. A família é 100%, porque um cara sem família para administrar a igreja, ele está arrebentado. Então, é preciso cuidar da família, porque a família representa 100% no seu ministério. Muito bem. O ouvinte participa aqui com a gente, dizendo, meu marido é um pai muito distante dos filhos. No dia dos pais, meu filho de 13 anos não conseguiu dar um abraço no pai, pois o pai não saía da internet. Eu me esforço sozinha em dar atenção para os nossos filhos, mas me preocupo com o relacionamento dos filhos com... Ai, que confusão aqui, pastor Ailton Siqueira. Isso é mais comum do que a gente imagina. Uma grande parte desses problemas que a gente enfrenta hoje, e a gente sabe disso, que é a ausência da paternidade. Você vê que hoje, um professor meu dizia uma coisa muito interessante, que existem filhos órfãos de pais vivos. E é a verdade, porque não existe relacionamento. Tu vê um abraço, como é que num dia dos pais o pai não tem tempo para dar um abraço no filho? E isso é uma coisa extremamente comum. Mais uma vez, eu bato naquela tecla de entender qual é o seu papel, qual é a estrutura da família, por que a família existe, qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher dentro dessa estrutura. Então, o próprio mundo ele caminha para levar as pessoas a viver dentro de um egocentrismo extremamente profundo, onde o mundo gira em torno dele mesmo e as outras pessoas que se danem. Essa é a palavra. E o que acontece? E outra coisa que existe também, uma mentalidade muito ruim, é que assim, tem gente que fala assim, meu irmão, eu já trabalho, eu coloco comida dentro de casa, eu pago as contas, eu faço tudo, e ele acha que só isso é suficiente para uma relação ser perfeita. Então, ele acha que por fazer isso, e a gente sabe que, para terminar, pastor Léo, a Bíblia não traz isso escrito, mas traz implícito esse pensamento. A gente entende que o amor é altruísta. Ele não é egoísta, ele visa o propósito do próximo. Então, a gente sempre instrui, quando vamos trabalhar a questão de casamento, que você precisa entender que, a partir do momento em que você casa, o teu propósito é fazer o outro feliz. E as pessoas já vão no casamento querendo ser felizes. Então, aí é que está um grande problema, porque quando o foco deixa de ser a pessoa e passa a ser você, tudo tem que girar em torno de você. Agora, se você casou para fazer a outra pessoa feliz e essa pessoa entender isso, a vida dela será fundamentada e tudo que ela fizer, o objetivo é realizar você e assim sucessivamente toda a família. Então, em função dessa dificuldade, a gente vê isso. Por mais que acontece, por exemplo, não é comum, eu acredito que nas igrejas dos pastores aqui, quantos jovens não nos chamam de pai? Pai, 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 pai. Por que eles nos chamam de pai? É claro, por quê? Porque eles não têm essa referência dentro de casa. E aí eles acabam centralizando e transferindo isso para a gente. E acaba vivendo esse relacionamento. Agora, é tão prazeroso. Eu tenho um filho e é tão prazeroso. Eu tenho 2 filhos, uma filha e um filho. É tão prazeroso você desenvolver relacionamento com eles, vê-los crescendo e ter essa intimidade deles abraçar, beijar, enfim, viver isso, que infelizmente hoje é uma falta no nosso meio. Muito bem. No finalzinho, já caminhando aqui para a reta final do nosso debate, vamos deixar então aqui as sugestões aqui. A gente falou aqui dessa questão que isso é público e notório. A família está de fato vivenciando essa falta de tempo, muito mais pela falta de administração. A questão é essa, não há maldade, é falta de administração. E o pastor Paulo Roberto elencou exatamente aqui essa questão da qualidade do tempo. Não é a quantidade de tempo. Pode até ser reduzido. 5 minutos, mas com qualidade vale muito mais que um dia inteiro sem você fazer nada com a sua família. E aí tem coisas tão simples para fazer, pastor Manassés, coisas simples, normais, comuns, que vai criar assim um relacionamento legal com a família, coisas que não precisa gastar dinheiro. Visando
essa qualidade de tempo, não, pastor Manassés? Exato, e aí eu falaria com os meus colegas pastores que estão ouvindo, uma gama imensa de pastores ouvem, o pastor precisa ensinar as famílias de hoje. Nós fazemos encontro de casais, esse final de semana que vem nós vamos ficar 2 dias no hotel com as famílias da igreja, mas dentro da própria igreja, que nem todos no encontro de casais no hotel, nem todos podem ir, mostrar essa realidade de redisciplinar a nossa vida no lar, a nossa vida na família, encontrando tempo. Mas eu queria também, Eliel, só não deixar passar, o nosso ouvinte de Volta Redonda, ele cometeu um equívoco quando ele disse atividades secularistas ou seculares dentro da igreja. Não, está errado, porque a palavra secular vem do sistema ético que separa fé, religião, tudo do mundo. Então, a igreja não tem atividades secularistas nem seculares. Mesmo que ela faça um retiro, isso não é atividade secular, porque ela vai ter oração, vai ter devoção. Agora, que as igrejas têm muitas atividades, sim. Algumas igrejas têm atividade a semana inteira e a criança sai da escola, vai para a igreja, ou o aluno sai da faculdade, vai para a igreja. Este tempo também tem que ser... A própria igreja precisa olhar. Se nós pudéssemos ter todas as igrejas ouvindo nós, e eles também podendo participar, dando as suas opiniões, para que o pastor é responsável pelas famílias, é responsável pelo povo, né? Ele tem tempo para a sua família, muito bem administrada, para servir de exemplo, né? E depois passar para a igreja, as famílias da igreja, esta realidade da administração do tempo em casa, nos seus afazeres domésticos, nos seus afazeres escolares e também em adoração ao Senhor. É possível fazer isso. Agora, quando nós, de forma desenfreada, focamos uma coisa só, bom, nosso objetivo aqui em casa é ganhar dinheiro, todo mundo vai se virar para ganhar dinheiro. Acabou. Deus fica em terceiro plano. Né? Se você tem um foco de ganhar dinheiro ou um foco de construção, e esquece todas as outras coisas. Né? O homem, ele tem um tempo determinado de vida, e durante esse tempo, ele precisa trabalhar, precisa construir, precisa adorar o Senhor e precisa viver em comunhão. Família é comunhão, é a célula máter da sociedade, é uma frase muito bonita, quer dizer, é a célula mãe da sociedade. E nós não podemos permitir que a família continue sendo desagregada por nada, nem pelo tempo, nem pela igreja com excesso de trabalho. O Senhor quer que a família esteja unida. Muito bem. O Diogo Ripper, grande irmão, esse aqui é sempre com a opinião abalizada, dizendo: o homem que se diz de Deus jamais pode esquecer que a sua igreja começa em casa. Não tem como ser bem sucedido em apenas um deles. Em 1 Timóteo 5:8 diz: mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior do que o incrédulo. Parabéns pro Sensacional, sensacional aqui, muito boa lembrança aqui. Pastor Paulo Roberto. É verdade, eu concordo plenamente com ele, com o nosso querido ouvinte. Jesus diz uma palavra muito boa ali no Evangelho de Lucas, capítulo 6, lá pelo versículo 47, 48. Eu tenho até uma mensagem que tem esse título: se você não cuidar da tua casa, a casa cai. Construindo uma família de maneira correta. O que Jesus diz ali? Nós, às vezes, pensamos que o que vai sustentar a nossa família é muita oração, é muito poder. Vou para o monte, saio do monte, chego lá, não dou atenção ao meu filho, não dou atenção à minha esposa, não amo a minha esposa, não dou acolhimento ao meu filho, não tenho diálogo, não tenho um relacionamento saudável. Aí o que acontece? A tua casa cai, querido. A tua casa vai cair. Você tem que permanecer na palavra e praticar a palavra. E praticar a palavra é praticar o que disse o nosso querido ouvinte aí. Aquele homem que não pratica a palavra, não cuida dos seus, ele vai deixar a casa dele cair. Meu amado, não deixe a casa cair. Construa na rocha, que é a palavra de Deus. A Ana Cláudia participando, dizendo: há cerca de um mês, eu e minha família temos nos reunido uma vez por semana em culto doméstico. Após o momento de louvor e adoração a Deus, fazemos debates bíblicos e etc. Tem sido muito gratificante. Precisamos desses momentos com Deus em família. Aqui, a opinião que o pastor Manassés falou, sugestão que ele deu. Agora há pouco eu pedi para a Gabriela ver aqui, o pastor Gessé, quanto é que custa um pacote daquele de pipoca? Tem aquele que bota no micro-ondas, que diz que é R$2,50, se for muito, R$3. R$3,55, né? R$3,55 aqui exato. Você compra 2 pacotes daquele, vê aquele negócio assim. Se você fizer aquilo ali e cada um pegar um pouco, começar a conversar, olha que negócio simples você faz com pouco dinheiro e botar o papo, para botar o papo em dia, hein, pastor Gessé? É verdade, né? Mas isso hoje é mais usado pela garotada no cinema, né? Porque as famílias, né? Hoje, né?
esse comportamento dessa ouvinte aí que escreveu, parabéns, ouviu? Porque, na verdade, são poucos que ela está fazendo uma vez por semana. Mas, na verdade, muitos não fazem nem uma vez por semana. Mas é assim mesmo, irmã. Continue, porque isso aí pode até não dar muitos frutos agora, mas lá na frente vai dar. Porque, infelizmente, o que acontece hoje, desse desmando, às vezes, nas famílias, é exatamente. Antigamente, nós éramos obrigados, né, mesmo com as circunstâncias da época, a juntar todo mundo para, na hora do almoço, estar todo mundo junto. Hoje não, mesmo estando dentro de casa, um está comendo, vendo a televisão, outro está agarrado lá no tablet, outro está agarrado lá no computador, não sei o quê, e os pais estão na cozinha e tal. Quer dizer, seria um momento propício para a família ficar junto pelo menos um dia de domingo, sei lá, um feriado ou qualquer coisa. Mas, infelizmente, isso está sendo muito difícil. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, principalmente os pastores, que possam, pelo menos, ter o exemplo de família e aconselhar. Porque se não tiver família, eu volto a dizer... A família é a coluna, é o sustentáculo. Se não tiver coluna, se essa coluna não tiver firme, não adianta, não tem sociedade, não tem igreja, não tem nada. Foi dito aqui que a família é a célula mãe da sociedade, então não adianta. A Bíblia diz que Deus fez o homem, depois viu que ele não era bom, foi lá, fez a mulher, colocou lá junto e mandou que eles crescessem, multiplicassem, etc, etc. Então, a família... Volto a dizer, é um projeto de Deus que deu certo. E elas foram abençoadas através de Abraão. Todas as famílias da terra, elas foram abençoadas. Então, é algo que tem que ser preservado, cuidado e estruturado cada dia mais. Muito bem. A Rovinte participa aqui com a gente aqui. Achei interessante isso aqui. Tá aqui. O Carlos José de Bangu dizendo: meu pastor retirou as festividades dos feriados que se estendem aos finais de semana para que as famílias fiquem mais próximas e tenham tempo para viajar ou fazer outras atividades. Boa ideia. Eu acho que isso é necessidade. Eu acho que já que a gente não consegue montar isso no seio da família e falta ensinamento, eu acho que se deveria partir do púlpito. Essa questão da qualidade de família. Não, pastor Ailton Siqueira? Perfeito, pastor Eliel. Ele fez uma coisa muito interessante, a gente também faz isso. E uma coisa que eu acho muito interessante é porque tem igreja que tem culto todo dia. Segunda, culto disso, terça, culto daquilo, quarta, culto daquilo. E isso eu não vejo isso com bons olhos em função de quê? Em função que, geralmente, por pessoas não saberem equacionar isso muito bem, ele vai achar que tem que estar todos os dias na igreja, e isso com certeza vai desagregar. Eu acho que a questão maior é você saber de separar isso com qualidade, é você realmente dar oportunidade e criar meios para que a família possa desenvolver isso. E eu quero deixar aqui uma sugestão, pastor Leão, nós estamos trabalhando sobre isso. Uma vez eu ministrando na igreja, e a gente estava falando, eu falei assim, eu queria que você sentasse com a sua família e você perguntar, seja sincero, converse com a sua esposa e pergunte a ela o que ela tem visto em você que precisa ser melhorado. Faça também isso com os seus filhos. Faça isso, sente, vamos lá, vamos fazer uma análise do que está acontecendo dentro de casa, vamos tentar trazer um diagnóstico do que está acontecendo. Irmão, a gente vai ouvir coisas muito interessantes e nós vamos ver que, às vezes, a solução está ali dentro mesmo. Porque, muitas vezes, o que falta é esse diálogo sincero e esse desejo realmente de reconhecer. Um domingo passei, um obreiro falou assim, pastor, eu queria ir para o shopping com a minha família. Posso? Eu falei, vai, Deus te abençoe, aproveita lá. Foi domingo. Mas o camarada trabalha de segunda a sábado. E no domingo ele estava sentindo falta. Eu falei, querido, vai, Deus te abençoe, aproveita bastante com a sua família. E depois ele falou, pastor, que dia maravilhoso eu passei com a minha família. Foi maravilhoso, foi especial. Então nós precisamos entender, e aí como o Diogo Ripper, que é membro da nossa igreja, um beijão para você, Diogo, é justamente isso que a gente ensina. A igreja começa dentro da sua casa. E você pode adorar a igreja. Hoje somos nós, em qualquer lugar em que nós estivermos, nós somos igreja, nós podemos viver isso. Então, tá aí um conselho. Faça isso, pastor, se você puder. Incentive os membros da sua igreja a passearem, a saírem. E isso que o pastor Eliel falou é muito interessante. Tem um joguinho chamado Imagem e Ação.
Cara, é uma coisa muito legal, que você pega e você tem que fazer a sua família imitar alguma coisa. E você tem que descobrir o que a família está fazendo. Irmãos, esse jogo agrega uma brincadeira dentro de casa. Então tem muitas outras coisas que podem ser feitas, que você não precisa gastar muito, e você tem a oportunidade de agregar a sua família. Muito bem. Pesquisa do dia. Olha aqui o resultado final da nossa pesquisa. Nós perguntamos: a falta de tempo para a família tem sido motivo de desagregação nos lares? 91% dizendo que sim. Isso aqui é inegável, lamentavelmente. Então a gente tem que criar mecanismos, né, para poder equacionar isso, hein, pastor Manassés? Seria, na realidade, falta de administração Exatamente. do tempo. Né? Um debate como esse, talvez toda semana devia tocar num assunto, numa outra vertente, né, para alertar o nosso povo. O povo de Deus precisa ter uma qualidade de vida melhor. Fala-se muito em qualidade de vida, mas a qualidade de vida da família é a principal. Se a família for bem, o mundo todo vai bem. Verdade. Coloque então aí na sua agenda aí, olha, segunda-feira, pipoca lá em casa, a partir de 8 da noite. Vai pipar, todo mundo vai comer pipoca. Aí na quarta-feira, monta um cachorro quente aí. De repente, num domingo de manhã, vai todo mundo pra Quinta da Boa Vista, forra o negócio lá, vai fazer um piquenique. Eu acho que isso é qualidade de vida. E à noite o culto vai ser uma bênção, tá todo mundo feliz, todo mundo da família agregada. Fica então aqui a nossa sugestão. Agradecendo os nossos convidados de hoje, viu? Nesta manhã maravilhosa de segunda-feira, fantástica, né? Trazendo aí essa palavra, todos da família. Meu querido pastor Manassés Brito, é sempre muito bom tê-lo aqui. Bom dia, querido. Obrigado, meu irmão. A Melodia está de parabéns, o debate foi bastante didático. Aqueles que estão ouvindo vão pensar mais um pouco sobre o assunto, que é fundamental, né? Essa questão da família é o nosso cuidado. Aliás, nós temos responsabilidade diante de Deus em relação à nossa família. Então, preste bem atenção. Eu quero lembrar que amanhã, terça-feira, nós temos o nosso culto de vencedores, às 7h30 da noite. Nosso tema deste mês é a felicidade segundo a Bíblia. Que Deus abençoe, ali na rua Ana Teres, 826. No sábado, temos evangelismo na Cidade de Deus, mesmo com o encontro de casais, mas tem uma equipe que vai estar fazendo evangelismo, distribuindo Bíblias nas casas, lá na Cidade de Deus, próximo ao nosso ponto de pregação. E também, no domingo, eu à noite estarei pregando na igreja. Faz tempo que eu não prego domingo à noite, nós temos vários... Estão tudo olhando para mim aqui, né? É porque eu tenho muitos pastores da igreja e tem que deixar os colegas pregarem. Mas neste domingo, eu volto mais cedo do encontro de casais, gente, e vou estar pregando à noite, Pentecoste, eu conto com a sua presença. Rua Ana Teles, 826, e fica ali no campinho, e dá para chegar lá em nome de Jesus. Maravilha. Lembrando que logo mais às 9h30 da noite tem o nosso Cristo em Casa, um grande culto para a glória de Deus. Vamos estar juntos logo mais, e o pastor Paulo Afonso Generoso vai estar pregando a palavra de Deus. Pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, obrigado, irmão. Obrigado, amigo Eliel, que tem sido uma bênção, como a gente é instruído e também instrui, e você edificado, meu querido ouvinte. Eu quero deixar um abraço afetuoso a todo o povo da Igreja Batista Monte Oreb, seja em Campo Grande, na Barra da Tijuca, lá em Santíssimo, Arthur Rios, como também na nossa igreja de Padre Miguel. Eu não podia esquecer do nosso povo lá, pastor Gilson. Aquele abraço fraterno, que Deus abençoe vocês. Maravilha. Pastor Jessé Adriano, obrigado, querido. Eu que agradeço, pastor Eliel, essa oportunidade, principalmente participando de um debate como esse, ao lado desses companheiros aqui. Com certeza, os nossos ouvintes lá do outro lado também estão felizes, porque realmente debates como esse, vale a pena a gente participar e também orientar as famílias. Eu quero aqui rapidamente mandar um grande beijo para a vovó Lucília, lá da comunidade Maravilha, em Niterói, completou 85 anos. Beleza. E foi uma festa muito grande lá, eu estive lá. Um beijão, vovó Lucília, para toda a sua família. Também mandar aqui um abraço para 2 ouvintes que estão ligadinhos lá na Melodia, ouvindo aqui esse debate, é o Gilson e também o Osmar. Estão ligadinhos lá no seu trabalho, ouvindo aqui o nosso debate Melodia. E avisar a todos os nossos ouvintes lá de Niterói que amanhã é dia de manhã de vitória. E as irmãs estão fazendo lá uma campanha intitulada Mães de Joelhos, Filhos de Pé. As missionárias Nelly e Deise esperam vocês lá amanhã a partir das 9 horas. Travessa Vitor Pestre, 32, Fonseca, Niterói. Maravilha. Quero agradecer aqui a Luciane Severo, a Gabriela Piras, a Natália Melo pela participação com a gente aqui, atendendo esse povo, a grande audiência da nossa Melodia. Meu querido pastor Ailton Sequeira, obrigado, grande irmão. Muito obrigado, meu amado. Sempre um prazer muito grande estar aqui. Agradecer a Deus pelas oportunidades.
têm sido preciosas para as nossas vidas. E dizer, pastor Eliel, que muitas coisas que a gente aprende aqui, eu desenvolvo lá na igreja. Amém. Os temas aqui a gente leva e começa a abordar dentro da igreja, porque são coisas que às vezes passa desapercebido. Então eu tenho visto que a Rádio Melodia é uma ferramenta, tem sido uma ferramenta poderosa para ajudar, para nos auxiliar como pastores que somos do rebanho do Senhor. Então quero mandar um abraço ali para a Igreja Batista Nova Filadélfia em Jardim Paraíso, agradecer todas as equipes que trabalharam esse final de semana, fizemos ali uma festa tão preciosa e foi muito bacana, muito legal, o pessoal gostou muito. Eu queria agradecer a Deus por essa oportunidade, dizer que na sexta-feira eu estou pregando na PIB de Vila Kennedy, primeira Igreja Batista de Vila Kennedy, estou ministrando lá para o trabalho jovens, e convidar você para estar conosco ali também, tá? Um grande abraço, acesse o nosso site novafiladelfia.org, tem muitas coisas boas lá, e você quiser informações acerca da igreja, você vai ter ali. Que Deus abençoe a sua vida. Maravilha. Lembrando que o nosso tema de amanhã, você conhece as razões pelas quais tantos filhos de crentes se desviam para o mau caminho? Esse é o tema de amanhã, a sequência do nosso debate hoje. E você vai poder externar aí a sua opinião, que é sempre muito bem-vinda e muito especial aqui pra gente. Edinho Lobo e Débora Lira no comando do Tarde Maior, a partir de agora. Obrigado, gente. Valeu, até amanhã. Amanhã você ouve mais um Debate Melodia.